Ontem ocorreu o primeiro turno das eleições parlamentares na França. E o resultado que saiu aqui tem horrorizado as pessoas e assustado todo mundo, né? Porque o partido extremista de direita, que é encabeçado por Marine Le Pen, que é o partido chamado Reagrupamento Nacional, ele conseguiu uma boa parte dos votos, né? Na apuração está com 33% dos votos, sendo que o partido de esquerda, que é a Nova Frente Popular, com 28%, e o partido do atual presidente, o Macron, com 21%. Então isso representou um crescimento bastante considerável do partido extremista de direita, que agora, né, nesse cenário, no primeiro turno das eleições, demonstra força, e ainda vai ocorrer o segundo turno, e aí está tentando haver uma mobilização aí entre os grupos de esquerda e esse grupo de centro-direita para tentar controlar o avanço da extrema-direita. E aí a gente pode pensar aqui algumas coisas em relação a esse cenário, né? Porque de fato é assustador, né? A gente está vendo agora, por exemplo, a possibilidade, ou quase o fato, né, de que o Trump tem grandes chances de voltar à Casa Branca, a ascensão de partidos extremistas por vários países do mundo, a reorganização desses partidos que recuaram ao longo dos últimos anos, ou seja, a gente está observando aqui um cenário que é bastante assustador. E basta lembrar também que essa eleição agora foi convocada pelo Macron, ele dissolveu a Assembleia Nacional lá, que é o parlamento francês, ele dissolveu isso, já como consequência, né, à luz das eleições parlamentares europeias, que já demonstrou uma força desses grupos extremistas de direita. Então, quando na França houve uma votação representativa para esse grupo de extrema-direita, o Macron, percebendo esse cenário, tentou fazer uma manobra que é muito arriscada. Ele tentou mobilizar a população, os cidadãos franceses, para tentar conter esse avanço, e me parece que o tiro saiu pela culatra. A ideia parecia ser uma faca de dois gumes, né? Por um lado, se os extremistas de direita conseguissem representação na Assembleia Nacional, isso poderia demonstrar como é um bando de incompetente maluco, e aí enfraquecer esse grupo para a próxima eleição presidencial, ou, por outro lado, poderia significar essa mobilização nacional, né, essa mobilização dos franceses para tentar controlar. A gente vê o primeiro cenário. E aí basta pensar, né, que isso aqui é um cenário, é claro, pensando aqui contextualmente, separando também o longo período histórico, mas é um cenário parecido com o que houve nos anos 30, na Alemanha, quando o Partido Nazista chegou ao poder, porque havia conseguido em torno de 30 e poucos por cento também de representação lá no Reichstag. Então, assim, a gente pensa que naquele momento era uma nação em crise, era um mundo em crise, né? Já como consequência da crise de 29, isso levou ao colapso financeiro em vários países do mundo, a desemprego em massa. Então, o fascismo na Alemanha, ele chega na esteira dessa crise profunda econômica, então vem com essas respostas fáceis, respostas simplórias sobre o mundo, encontrando inimigos, naquele momento os judeus, desde tem a população fascinada por uma liderança forte, no caso Hitler, né, um homem que vem lá da resposta pronta para a realidade, e aí leva até o Congresso, daí leva até o Reichstag com uma maioria representativa, e aí a direita tradicional se alia aos nazistas, e isso vai levar depois, como consequência, à tomada do poder ditatorial do Hitler. Então, assim, nesse momento, o que a França está tentando fazer, né, pelo menos essa classe política democrática está tentando evitar esse cenário que nos remeteria aos anos 30 na Alemanha, de tentar mostrar, olha só, a direita moderada ela está alinhada com valores democráticos e não vai compactuar com a Marine Le Pen e com o grupo dela. Mas é claro que a gente tem que esperar para poder observar, né? Inclusive esse aqui foi o teor, né, do debate que eu tive com a mamãe falei, quando no debate eu defendi a tese de que em situações de crise, em situações quando a direita tradicional se vê confrontada com a possibilidade da chegada do poder da esquerda, mesmo moderada, que eles vão se aliar à extrema-direita. Então aqui a gente pode ter um cenário que mostre uma coisa diferente. Possa mostrar, inclusive, um aprendizado histórico, né? Será que a direita tradicional na França vai demonstrar agora apoio à extrema-direita ou vai confrontar e tentar, sabe, segurar um pouco o estrago? Eu quero mostrar para vocês aqui um mapa
dessa eleição aqui para você ver como é assustador o resultado, né? Aqui você tem o mapa da França e aí o marrom cor de diarreia aqui é o partido da Marine Le Pen, é o partido extremista de direita. Então se observa aqui que em boa parte do país, em boa parte, sabe, dos distritos ali, o partido extremista de direita ganhou, teve maioria, né? E aí o roxo mais escuro é o partido de esquerda alinhado com uma parte da esquerda radical e o amarelo é o partido do atual presidente Macron, que é o Ensemble. Então você percebe que em algumas cidades grandes você tem uma predominância da esquerda, enquanto que na zona rural, no interior da França, você tem essa predominância dos grupos da extrema-direita, né? E aí esse é um mapa que a gente poderia, sabe, projetar e perceber um padrão em outras eleições de outros países também. No Brasil o caso é um pouco diferente, porque você tem quase uma divisão entre Nordeste e Sul do país, o Nordeste muito mais de esquerda do que o Sul, mas se você pegar o mapa dos Estados Unidos, eleições presidenciais dos Estados Unidos, né, Trump versus, sei lá, a oposição, Biden ou Hillary Clinton, se você pegar o mapa também, você tende a perceber que há essa distinção muito clara entre campo e cidade. Na cidade as pessoas são muito mais progressistas ou muito mais alinhadas com valores de esquerda e na zona rural são bem mais conservadoras. A gente pode pensar em vários processos históricos que levam a isso, né? Inclusive a industrialização, a mobilização da classe trabalhadora, o proletariado, as fábricas, né? O modo como essas grandes cidades também são locais de multiplicidade de opiniões e de estilos de vida, e também onde estão concentrados os imigrantes, porque a gente tem que pensar que na Europa, e nos Estados Unidos também, mas na Europa principalmente, a grande pauta da extrema-direita é contra a imigração. É como a Marine Le Pen cresce nas pesquisas, ela tem falas esdrúxulas contra imigrantes, então a gente tem que pensar que esse é o ponto focal aí, é como ela mobiliza o terror contra os imigrantes. Então, sim, os imigrantes são os judeus dos anos 30 lá na Alemanha. Hoje você tem um discurso que é profundamente xenófobo. Isso vai ser em Portugal, vai ser aqui na Espanha, vai ser na França, no Reino Unido, em outros países, na Hungria, onde quer que você escolha aqui na Europa, o discurso da extrema-direita será anti-imigração. E aí você vê um confronto entre duas posições, né, entre duas visões políticas e sociais para lidar com os imigrantes. O fato é, você tem um continente envelhecido, com população que já vai depender da previdência social, com poucos filhos, então o que acontece é uma carência de mão de obra, né? Uma carência de uma população jovem que possa produzir e manter a economia funcionando. E também alta demanda em certos setores nos quais a população local, os cidadãos daquele país não querem trabalhar, sei lá, lavoura, né? Então assim, tem trabalhos que não são benquistos nem desejados pela população. E aí é claro que há uma demanda tremenda de mão de obra imigrante, ou seja, chame as pessoas para vir trabalhar aqui para poder manter o país funcionando. E aí isso gera uma série de tensões que partem de preconceitos, mas também tensões que são compreensíveis dada a conjuntura desses países, né? Então, assim, eu tenho observado, na verdade, ao longo dos últimos anos, a mudança demográfica em muitos países da Europa, por exemplo, Itália, né? Itália teve uma vez que eu passei por cidades minúsculas, cidades de povoados mesmo, e que você já percebia uma grande população de imigrantes lá. Por exemplo, estive em Portugal agora recentemente, numa cidade pequena lá, e também havia uma grande população de imigrantes, e isso gera tensões ali, porque você tem grandes diferenças culturais, né? São hábitos, modos de costumes, como se vestir, religião também, que acaba criando um grande conflito aí, sabe, religiões não cristãs, por exemplo, acaba criando um conflito com a população local, e também a etnia. Tem uma dose tremenda de racismo nessa história, né? E aí você tem outro elemento que são geralmente imigrantes de ex-colônias desses países. Ou seja, aqui na Espanha você tem uma grande onda de imigração de latino-americanos, colombianos, venezuelanos, argentinos tem muito, brasileiros também tem bastante. O Brasil não era colônia da Espanha, mas também há um alinhamento em termos de exploração colonial nas Américas. Em Portugal são muitos brasileiros, angolanos, moçambicanos, então você vai encontrando nesses países ondas migratórias de ex-colônias, que é o caso da França também, né? Argelinos, você tem ali vários imigrantes subsaarianos que vão para a França, e aí o discurso, como eu falei, é contra esses imigrantes. E aí, como eu falei, a gente tem dois modelos aqui básicos, né, para lidar com os imigrantes. Um dos modelos, que é o modelo da assimilação, que é o que adotou a França, que defende que os imigrantes que chegam naquele país, eles têm que se adaptar à cultura daquele país. Então, se você lá é muçulmano, não importa, você chega num país como a França, você vai ter que seguir, vai ter que dançar conforme a música, vai ter que se adaptar à cultura, ao idioma, aos hábitos daquele país. E aí isso força, né? Isso força uma assimilação
que nem sempre é tranquila. A França, de tempos em tempos, aí você pode observar como há protestos e manifestações violentas, às vezes, de imigrantes por sentirem que não são respeitados. Tem leis, por exemplo, que proíbem o uso de certas vestimentas em certos locais públicos. Então, assim, há uma cultura ali de tentar assimilar esses imigrantes na cultura francesa e nem sempre funciona. Tem muitas tensões nesse sentido, tanto que sem pensar, né, que quando havia o Estado Islâmico com força, havia muitos franceses que foram lá para a Síria, que foram lá para o Iraque para integrar as fileiras do Estado Islâmico, e houve também muitos atentados terroristas na França de franceses que não se sentiam parte daquela sociedade. E aí você tem um outro modelo, que é o modelo da integração, que é de você reconhecer as diferenças culturais dos países e você aceitar aquelas pessoas como elas são. Então, assim, vocês são de uma religião diferente, com costumes diferentes, você vem aqui e você entra na sociedade, você vive como você viveria no seu país. Que é o modelo, por exemplo, mais ou menos do Reino Unido ou dos Estados Unidos. Então, assim, você tem lá guetos de imigrantes, nos quais os imigrantes ficam lá concentrados, né? Você tem lá nos Estados Unidos, lá Chinatown, Little Italy, Little Ukraine, você tem lá vários bairros que são bairros, Little Brasil também que existe, você tem vários bairros que são bairros nos quais os imigrantes acabam vivendo como se fosse no próprio país, nem sequer falam o idioma do país muitas vezes. E aí também não funciona muito bem, porque às vezes também tem conflitos, também tem confrontos entre polícia e imigrantes, porque se sentem discriminados, porque se sentem excluídos daquela sociedade, porque não há abertura para que eles façam parte daquela sociedade como um cidadão daquele local. Então, esses dois modelos fracassam de algum modo, mas claro que a gente tem que pensar que são processos em longo prazo, né? A primeira geração de imigrantes raramente se integra, raramente se sente parte daquele local. Eu moro fora do Brasil, sei lá, quase 20 anos, não me sinto parte de nenhum país a não ser do Brasil. Eu sou um brasileiro em essência, então é bem difícil. A segunda geração já começa a se adaptar melhor, né? Os filhos e netos e assim por diante já se sentem mais integrados nos países que eles estão. Claro que também entra a questão da etnia, que é muito importante, né? Há países que são profundamente racistas, e aí, mesmo se for segunda ou terceira geração de imigrante, daí a integração também é muito complicada. Mas, como eu falei, esse é o discurso central da extrema-direita europeia, é muito forte a rejeição a imigrantes em alguns países, ou pelo menos a rejeição a imigrantes de determinadas culturas ou etnias. Então é importante mencionar isso. Porque, por exemplo, quando começou a guerra da Ucrânia, houve milhões de refugiados ucranianos indo para países próximos na Europa. Aqui na Espanha também chegou muito refugiado ucraniano, e aí a reação, a recepção é diferente. Não é igual como receber sei lá, um imigrante nigeriano. Certamente não é. Ou, sei lá, boliviano. Não é. Então, assim, há uma dose tremenda de racismo nesse processo todo, né? Mas agora a gente vai ter que esperar o segundo turno das eleições na França para perceber como será a movimentação das forças democráticas lá para tentar conter isso. Será que será possível conter essa marcha da extrema-direita na França? Eu quero saber o que você pensa sobre a situação, se está acompanhando e observando aí o que está acontecendo, se você acha que o plano do Macron foi arriscado e ele perdeu nessa aposta, porque é o que parece, né? O mapa aqui, sabe, o percentual indica um grande crescimento da extrema-direita, isso demonstra insatisfação, e aí entra um outro elemento também que é recorrente nos grupos extremistas de direita atualmente, que é esse discurso antissistêmico. Então eles querem se pôr como se eles fossem aqueles capazes de romper com o sistema corrupto, né, com o sistema que oprime o povo, né, eles se dizem a voz do povo. Então, assim, nós representamos o povo e nós estamos enfrentando um sistema que oprime você, homem comum ou mulher comum, e aí a gente vai mudar tudo. Que era um discurso tradicional da esquerda, né, a esquerda que vinha como antissistêmica, como vai mudar tudo, que vai melhorar a vida para o trabalhador, e agora quem comprou esse discurso, se apropriou desse discurso é a extrema-direita e tem colado. O fato é que tem colado tanto que você observa a ascensão desses grupos em muitos países que exploram essas tensões, que exploram esses medos da população em relação ao diferente, em relação ao outro, em relação ao desconhecido, e isso vai gerando essa tensão. Bem, o que vocês pensam aqui no comentário sobre essa história? Deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro de uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter.